capítulo de número 4. E o verso de número 35. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, e o verso de número 35. Vou ler numa versão aqui, King James. É uma das versões que hoje é considerada que mais aproxima a tradução para a nossa língua portuguesa. E ela diz assim: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles, então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que, levantando-se um tremendo vendaval, e grandes ondas que se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Repita comigo bem forte assim: a tempestade e Jesus. Pode se sentar. Jace Wurtz, ajuda nós aí. Vamos juntos. Jesus, ele pregara para uma multidão, um grande número de pessoas, anunciando o reino de Deus, a sua justiça e a salvação, assim como o evangelho das boas novas. Jesus tinha um costume de, quando ele ensinava, ele falava através de parábolas, contextos que ele vai relatando a essa multidão, e de uma forma a ser interpretada. As pessoas que ouviam Jesus começavam a compreender qual era a mensagem que ele estava passando. E as suas mensagens, imagino eu que era muito interessante, assim como nós, quando ouvimos grandes pregadores, ensinadores da palavra de Deus, nós ficamos atentos, prestando atenção, se alimentando de tudo aquilo que a palavra de Deus traz para nós. Agora imagine você ouvir o próprio Jesus ensinando. Devia ser algo tremendo, a ponto de se estender o tempo de ensinamento. Em alguns episódios, a multidão ficou até faminta, e Jesus teve de multiplicar peixe e pão para alimentar toda aquela multidão, para que não fossem despedidos com fome. Agora, nesse contexto, Jesus ele está novamente ensinando, contando parábolas. E o escritor de Marcos, assim como os outros evangelhos,
vai enfatizar para nós o tempo. Por que vai enfatizar para nós o tempo? Porque ele descreve dentro desse texto: e naquele dia, sendo já tarde. Ou algumas versões vão dizer no final da tarde. Ou seja, eles já estavam no findar de mais um dia. Estava-se para começar a escurecer, para se iniciar a noite, aonde, quem sabe, os seus discípulos estivessem pensando: agora nós vamos para o descanso, né? Agora nós vamos encerrar mais um dia. E quando na verdade, mesmo sendo já tarde, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus vai dar-lhes uma ordem. A ordem é para que eles atravessem de um lado para o outro, daquele grande lago. O texto, ele explicita para nós um mar, mas essa formação sólida, ela não é a mar aberto. Na região mediterrânea de Israel, existem muitos lugares onde se formam grandes lagos de água salgada entre os montes, aonde eles também determinam como mar. Não tem a mesma proporção de um mar aberto, mas também é um mar, é um grande lago, é de grande extensão. Para os irmãos terem a noção, alguns historiadores descrevem que de um lado para o outro são cerca de 13 quilômetros. Então é muito extenso, né? E se trata de um grande mar. Mas o que me chama a atenção nesse texto é algo que Deus está falando muito aqui nessa noite, e eu creio que também vai falar ao teu coração através dessa mensagem, é que o escritor Marcos, ele vai enfatizar algo ali, dizendo, sendo já tarde. Quando nós trazemos para a aplicação desse texto, falando de tarde, de noite, ela entra na lógica do Cronos, que é o tempo cronológico nosso, aonde nós somos determinados pelas horas, pelos dias, pelos meses, pelos anos. Agora mesmo, se nós olharmos para o relógio, são 7:30, né? Esse tempo Cronos, ele é humano. Sendo humano, ele é limitado. O que isso significa? Nós temos uma limitação de tempo. Nós não conseguimos determinar nada além do que já está exposto. Tem como você impedir o dia de virar noite? Ou a noite de virar dia? Não tem. Esse é o Cronos. Tanto que no Cronos, a cronologia, ela é determinada para o tempo humano, a ponto de nós nascemos, crescermos e morremos. Tudo é determinado e lógico. Quando o texto diz, sendo já tarde, nós vemos dentro dessa aplicação que ele está falando do tempo humano. Está se findando mais um dia. Mas o que me chama a atenção aqui é que o tempo humano, ele é falho. O tempo humano, ele é limitado. Mas aqui também entra o Kairos de Deus. E o Kairos de Deus é o tempo determinado por Ele. É o momento oportuno, o tempo certo daquilo que Deus tem para realizar na minha e na tua vida. Tanto é que, sendo já tarde, Jesus vai dizer, está findando mais um dia, mas vamos passar daqui para o outro lado. Por quê? Porque há um tempo determinado por Deus daquilo que está para acontecer dali em diante.
Deixa eu te dizer algo aqui através dessa mensagem. Tarde é para o homem, mas para Jesus não, aleluia. Nunca é tarde para Jesus começar a operar um milagre. Nunca é tarde para Jesus começar a trabalhar, a agir, a entrar com providência em uma situação. Pode ser tarde para você, mas para Jesus é só o começo de um tempo oportuno daquilo que Ele tem para realizar na sua vida. Já já você vai entender isso. Mas antes de eu voltar para o texto, deixa eu focar nessa parte aqui um pouco, porque nós precisamos entender o Kairos de Deus, o tempo oportuno de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é determinado pelo nosso tempo, pelo nosso relógio, pelo nosso dia, pela nossa noite. Você viu o hino que foi louvado aqui nessa noite pelo conjunto de louvores? O choro pode durar uma noite, é tempo, cronologia. Mas aí você vai ver o Kairos de Deus. Mas a alegria, ela vem pela manhã, bem cedo, aleluia. Noite e choro é o tempo cronos, cronologia nossa. Mas pela manhã raiou o Kairos de Deus, que foi a determinação dele, dizendo: alegria, venha pela manhã, aleluia. E isso só quem pode determinar na minha e na sua vida é Ele, aleluia. Abraão e Sara já eram avançados de idade e estavam debaixo de uma promessa. E essa promessa, ela não está limitada ao cronos de Abraão e Sara. Porque o próprio texto vai dizer, eram velhos, avançados de idade. O costume de Sara, ou seja, o fluxo menstrual de Sara já havia cessado. Ou seja, pela cronologia humana, o tempo nosso, impossível. Mas aí entra o Kairos de Deus, aleluia. Deus manda um anjo lá e diz assim: ao tempo determinado, não ao tempo humano, ao Kairos de Deus agindo aqui na terra, Sara terá um filho. E passado dali alguns dias, Sara está gestante. Por quê? Porque o tempo cronos, ele pode ser impedido nessa terra, mas o Kairos de Deus há de se cumprir e de se acontecer no tempo determinado por Ele, aleluia. O Cronos dizia para aquele povo de Betânia que Lázaro tinha morrido. O Cronos, o tempo, cronologia humana, relógio, tempo, dizia 3 dias, já está enterrado. Mas aí vem Jesus como seu Kairos, aleluia, e pergunta: aonde vocês colocaram o defunto, aleluia. Porque naquele momento, aquilo que era morte, o tempo de Deus vai ser determinado sobre Lázaro. Ei, vem para fora. Lázaro volta à vida, e se cumpre o tempo determinado da vontade de Deus. Deixa eu liberar uma palavra de Deus, a qual o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração, aleluia. Quem sabe você esteja olhando para o tempo humano, achando que é impossível, mas creia que o Kairos de Deus está por chegar na tua vida. A promessa, ela não se limita ao tempo, ela se limita à determinação da vontade de Deus. Eclesiastes 3, o sábio Salomão vai dizer assim: há um tempo determinado.
Se é determinado, significa que alguém deu ordem. Para o quê? Todo o propósito debaixo do céu. Tudo que está debaixo do céu até a terra, quem determina é Deus. E não se muda, não se altera nenhuma vírgula daquilo que Deus tem para fazer. Ei, no tempo determinado vai acontecer. No tempo que Deus deu a ordem, vai acontecer. Ei, você crê no Kairos de Deus chegando para a tua vida nessa noite? Aleluia. Quantos creem nessa palavra? Às vezes nós estamos muito ansiosos, aguardando o cumprimento de algo. Às vezes nós estamos angustiados, esperando Deus realizar algo. Porque a espera para nós, que vivemos numa geração do tudo é rápido, tudo é instantâneo, é difícil. Mas nós precisamos compreender que por trás de todo o tempo determinado na minha e na sua vida existe um propósito. Já era tarde, e a ordem de Jesus é: passemos daqui para o outro lado. E o que é que tinha do outro lado? Um homem possesso de demônios. Depois você começa a compreender o porquê da ordem, o porquê daquele tempo, o porquê da tempestade, o porquê tudo está acontecendo. Mas tudo é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Tudo tem um tempo, porque às vezes Deus está tratando de nos moldar. Deus está nos dando experiências. Deus está nos preparando para algo que Ele tem para realizar. E nós precisamos entender que nós não vivemos obra do acaso. Na nossa vida nada é coincidência. Eu creio na cristocidência, que por trás de todo o tempo, que por trás de tudo que muitas das vezes esteja acontecendo, existe um propósito de Deus, mediante aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Lá na frente tem alguém que você vai ganhar para Jesus. Depois desse tempo, tem alguém que vai ser curado através da sua vida, para a honra e a glória do nome de Jesus. Será que tem alguém que está entendendo essa mensagem? Depois dessa tempestade, tem alguém que vai ser liberto de espíritos malignos, de opressão maligna, através da sua vida. A ordem de Jesus, ela não é em vão. A ordem de Jesus está debaixo de um propósito, de um tempo, diante daquilo que Ele tem para realizar. E eu pergunto para você aqui nessa noite, diante do seu chamado, diante de tudo aquilo que Deus tem falado ao teu coração, quem foi que te deu a ordem? Quem foi que falou para os discípulos: passemos? Foi Jesus? Então, se foi Jesus, descansa o teu coração, aleluia. Se foi Jesus, comece a dar os primeiros passos, comece a entrar nessa embarcação, comece a remar em direção ao mar.
segue em frente, porque o mesmo que te deu a ordem é o mesmo que vai junto com você. Aleluia. Mas o primeiro passo quem precisa dar somos nós, em obedecer, em cumprir a ordem que Jesus deu. Deixa eu ser mais claro aqui. Quem é que te mandou pregar? Quem é que te mandou cantar? Quem é que te mandou tocar? Você foi chamado por Ele, aleluia. Há um propósito glorioso através da tua vida, mediante aquilo que Ele quer realizar através de você, aleluia. Muitas das vezes nós precisamos entender, compreender o chamado de Cristo na nossa vida. Entender que ser chamado por Ele, receber uma ordem dEle, não vai evitar tempestade, não vai evitar adversidade, mas eu preciso cumprir a ordem que Ele me deu. E se a ordem que Ele me deu foi pregar, pregue. Se foi evangelizar, evangelize. Se foi orar, ore. Se for cantar, cante. Mas não deixe de realizar o propósito dEle na tua vida. Jesus está chamando alguém aqui nessa noite. Passemos. Mas Jesus, já é tarde. Passemos. Mas está encerrando mais um dia. Passemos. É tempo de se posicionar. Jesus sabia que haveria tempestade? Será que Jesus sabia que no meio do caminho haveria adversidades? E muitas das vezes Ele não vai relatar isso aos seus discípulos. Ele não olha para os seus discípulos e diz assim: vamos subir no barco porque vai vir uma tempestade aí, e nós vamos passar um grande vento, vamos passar um grande medo. É assim que Jesus faz? Não. Ele simplesmente diz: passemos. Porque quem garante a viagem, quem garante que você vai chegar, quem garante a vitória dele na sua vida, é Ele, aleluia. Tudo aquilo que vem dele, já vem debaixo de uma autoridade gloriosa, que não há demônio ou diabo nessa terra que venha a impedir o trabalhar de Deus. Porque operando eu, quem impedirá? Eles entram no barco, começam a navegar, e de repente, do nada, foi muito rápido, começou a soprar um forte vento. As ondas começaram a se movimentar nas águas. A água começou a invadir o barco. E só quem já enfrentou ou passou por uma grande tempestade sabe quanto medo isso traz. Me lembro até hoje, quando eu era adolescente, eu fui até o mercado, estava aquele dia aberto, sol forte. Eu cheguei até esse lugar, quando eu estou retornando para minha casa, mas foi muito rápido, começou a soprar um vento muito forte, trouxe uma nuvem negra, e só quem já vivenciou isso muito próximo sabe quão assustador é isso. De repente, aquilo que era um dia escureceu. Eu comecei a correr,
Mas o vento era tão forte que eu dava um passo para frente e 2 para trás. Começou a trovejar e aquele trovão forte. E eu correndo naquela situação, falei, meu Deus. Pensei até assim, Jesus está voltando. Misericórdia, Jesus. E eu corria, e via aquele vento forte, e a chuva vindo, e aqueles trovões e raio descendo. Quanto medo eu senti naquela hora, eu falei, misericórdia, o que é isso? É o fim do mundo. E ainda quando eu chego em casa, não encontro ninguém, falei, Jesus voltou, e eu fiquei. E foi muito instantâneo, rápido. Eu não esperava aquilo, estava um dia bom. Do nada forma uma grande tempestade. E os discípulos estão vivendo essa experiência. E há algo mais excêntrico aqui ainda. Por quê? Porque os seus discípulos, eles são pescadores. Eles conhecem de mar. Imagine você que uma tempestade em terra firme já é algo tenebroso. Agora imagine no meio do mar. Barco balançando, água entrando, onda forte, vento forte. Você não consegue manusear, não consegue dar direção. Creio eu que seja algo desesperador. Eu imagino que o que eles estão vivendo é uma situação controversa, que enquanto as águas começavam a invadir o barco, eu imagino eles correndo e buscando uma maneira, uma forma de controlar toda aquela situação. Mas deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Existem situações que fogem do seu controle. E eu vou além. Existem situações que Jesus permite fugir do seu controle, para que Ele assuma a direção do barco. Porque enquanto você estiver com o seu baldinho tentando tirar a água do barco, enquanto você estiver na sua vela estendendo e virando ela na direção do vento, enquanto você estiver em posse do comando, da direção, virando para um lado, virando para o outro, achando que você consegue, achando que você vai dar conta, achando que você tem o controle daquilo, mesmo que o vento esteja forte, o barco balançando, a água entrando. Tem hora que eu quero resolver do meu jeito. Tem momentos que até eu me sinto no controle da situação. Você viu o que eu fiz? Eu marquei aquela consulta com aquele médico e olha. Eu peguei o documento e eu fui lá, coloquei lá e falei, vai dar certo. E a resposta às vezes não é a que você esperava. E aí vem um questionamento que surge na mente e no coração de muitas pessoas. E o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração que tem vidas aqui que estão com esse mesmo questionamento. E aonde está Jesus? Está dormindo. E aí se diz assim, que pode?
Uma tempestade dessa, um vento desse, água entrando dentro do barco, e Jesus está dormindo. Entenda, isso me chama muita atenção. Havia barulho lá, sim ou não? E não acordou Jesus? Ele não acorda com todo aquele reboliço. O vento não acorda Jesus. As águas não despertam Jesus. A situação que está acontecendo não acorda Jesus. Mas a hora que ele ouve uma voz dizendo: Mestre! Tem gente que entendeu. É o teu clamor, é a tua oração, é o teu chamado por Ele, que vai no meio dessa turbulência despertar Jesus. Vento não acorda Jesus, turbulência não acorda Jesus, situação adversa não acorda Jesus, problema não acorda Jesus. Mas na hora em que os seus discípulos se posicionam, viram e dizem: vamos clamar ao Mestre, é aí que Jesus se levanta, é aí que Jesus se levanta, é aí que Jesus se levanta. Ei, está na hora de crente despertar Jesus aqui nessa noite, aleluia. Está na hora de você se posicionar e começar a entregar a direção desta embarcação para Jesus, para Jesus, para Jesus. Entenda que a crise não vai mover Jesus, o teu problema não vai despertar Jesus, o vento não incomoda Jesus. Mas quando ouve o clamor, aleluia, eu ouço como Jeremias disse: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, mas que eu te mostrarei. Aleluia. O salmista ele vai declarar da seguinte maneira: eu esperei com paciência no Senhor. E olha só, ele vai mover Deus lá no céu, porque ele diz: e ele se inclinou para mim e ouviu o quê? O meu clamor. Comece a clamar, aleluia. Comece a entregar essa causa, essa situação e esse problema nas mãos do Senhor, aleluia. É o tempo de você parar de achar que você está no comando e na direção de tudo, e fazer como já foi louvado aqui nessa noite, que quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser, você começar a quebrantar, você começar a se derramar. É só a partir dessa atitude que você vai ver, aleluia, que o Senhor tem poder, aleluia. Mas isso só vai acontecer quando tudo estiver aos pés do altar. Quantos personagens na Bíblia nós vemos se posicionar na presença de Deus, através de uma oração, através de um clamor, e situações serem transformadas. Você lembra de Ana?
Ana era estéril. Penina dava muitos filhos a Eucana. Enquanto ela está na rivalidade, enquanto ela está sofrendo com aquela situação, enquanto ela está lamentando tudo que está acontecendo, nada muda. Mas o dia que ela se posiciona e diz: vou para o templo, vou clamar a Deus, vou colocar esse propósito na mão de Deus, é ali que começa a se manifestar o tempo oportuno de Deus na vida de Ana. Você lembra do rei Ezequias? Deus dá uma ordem ao profeta Isaías, e naquela época, quando o profeta dava uma ordem, no outro dia acontecia. Isaías vai até a casa do rei e diz assim: ó, coloca a casa em ordem, porque você vai morrer. Já havia decretada uma sentença, uma ordem de Deus já havia sido determinada para que Isaías fosse à casa desse rei. Mas ele vira para a parede, ele quebranta o seu coração, ele se derrama diante da presença de Deus e começa a clamar a quem tem o poder para mudar situações, para alterar cenários, para mudar sentenças. Deus quer ouvir a tua voz, aleluia. Deus quer ouvir o teu clamor, Deus quer ouvir a tua oração. E eu quero te dizer, Deus ouve a nossa oração. Aquela oração simples, aquela oração de joelho, aonde quer que você esteja, os ouvidos de Deus podem te ouvir. Nós precisamos vivenciar essas experiências, parar de querer resolver a situação e começar a entregar nas mãos de Deus. Eu lembro um dia eu estava dentro de um shopping, e dentro de um shopping eu falei com Deus. Não foi aquela oração de voz aberta, não, no meu consciente, e orando dentro de um shopping, falando com Deus. De repente vem uma senhora na minha direção, ela cutuca meu braço e fala assim: você é crente? Eu falei para ela: eu sou. E ela olha para mim e fala assim: é que Deus me manda dizer assim. Tudo que eu havia falado em oração, na minha mente, dentro de um shopping, saiu de dentro de um shopping, chegou lá nos altos tronos dos céus. Deus deu ordem a um dos seus aqui na terra, para trazer resposta de uma oração. Daniel, certa feita, entrou numa campanha de oração, pedindo respostas de Deus. Só que a resposta não chegava. Deus teve que dar ordem ao seu arcanjo. Porque quando Deus deu ordem para um anjo trazer a resposta, potestades malignas impediram esse anjo de chegar aqui na terra para trazer a resposta para Daniel, a ponto de Deus ter de movimentar o céu e dar ordem a um arcanjo de guerra para que saia das regiões celestiais, derrote potestades malignas, chegue até a terra, olhe para Daniel e diga: desde o primeiro dia
que foram postas as suas orações no céu, elas foram ouvidas. A resposta só não chegou porque eu tive que mandar o meu arcanjo Miguel guerrear nas regiões celestiais. Mas aqui está a resposta de Deus para a tua vida. Ei, Deus te ouve. Deus ouve o teu clamor. Deus ouve a tua oração. Deus ouve o teu pedido. Não deixa de orar, não deixa de clamar, não deixa de buscar, não deixa de interceder, não deixa de falar com Deus. Eu sou teu Pai, é só chamar. Eu sou teu Pai, é só chama. Ouça isso nessa noite. Eu sou teu Pai, é só chama. Conta pro teu pai nessa noite. Eu sou teu Pai. Fala com teu pai nessa noite. Quem sabe o amigo não ouviu, o pastor não ouviu, o cônjuge não ouviu, o filho não ouviu. Ah, mas existe um Deus que te ouve, aleluia. Mas Fernando, tem dias, e já passei por isso, que eu até dobro o joelho para orar, e quando eu começo a falar, eu só consigo chorar. É só lágrima que vai rolando. É só pensamento contrário, dizendo: oh, Deus não me ouve mais, Deus não me escuta mais. Aí a palavra de Deus vem dizer o seguinte: que o Espírito Santo de Deus ele vai até diante de Deus, e ele começa a interceder com gemidos inexprimíveis. Pode não sair palavra, mas o Espírito leva. Pode até estar sem força, mas o Espírito está diante de Deus. Pai, abençoa ele, manda a resposta para ela, ouve a oração dele, olha as lágrimas, olha o bramido. Está sem forças, mas ora, não tem palavra, mas clama, porque a tua oração ela é ouvida lá nos céus. Porque Deus se importa. O que Jesus estava esperando dentro do barco era ouvir a voz de um dos seus discípulos. Eles estão andando com Deus, eles conhecem o poder de Deus. Fugiu do controle material, temporal deles. A hora que eles viram, e é interessante esse contexto, porque eles estão na proa. Proa é onde está aquele que dá a direção e a condução da embarcação. Jesus está na popa. A popa é a parte de trás do barco. Jesus está deitado, dormindo. Eles clamam: mestre, não te dá que pereçamos. O que eles estão dizendo é: Jesus, você não está vendo o que está acontecendo? Você não está vendo toda essa luta, toda essa angústia?
Você não está vendo toda essa situação, o medo, a adversidade, o problema que nos rodeia? Mas quando Jesus ouve a voz dos seus discípulos dizendo: Mestre, ele se levanta. E agora aquele que está na popa vai para a proa do barco. Agora ele assume o comando, o direcionamento, o controle daquela situação. E agora todo aquele cenário não está na mão de qualquer um, não está na mão do advogado, não está na mão do médico, está na mão de Deus. E quando está na mão de Deus, ai meu irmão, se prepare para viver o sobrenatural de Deus aqui nessa terra. Aleluia. É Ele quem vai dar ordem. Aquieta-te, vento, acalma-te, mar. E o texto vai dizer: houve grande bonança. Mas aí vai entrar um puxão de orelha de Jesus. E eu encerro aqui. Porque nós vivemos um evangelho, nós cremos em Cristo, mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes o cenário de tudo que está acontecendo nos faz nos acovardar e perder a fé, em desacreditar tudo aquilo que Deus pode realizar. Jesus olha para os seus discípulos e repreende eles, chama a atenção deles: por que sois tão tímidos? Vocês não têm fé? E aí um começa a olhar para o outro e dizer assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você acha que conhece o Deus que você serve? Você pensa que sabe até onde Deus pode chegar? Mas Deus não é previsível, Ele vai além. Já foi falado aqui, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos, ou até mesmo pensamos. Se coloque de pé nesse momento. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou
tenho fé pra descansar das ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Sabe o que aconteceu? O barco não afundou. Ninguém morreu. Eles viram com os seus olhos naturais o sobrenatural de Deus aqui na terra. Quando chegou do outro lado, demônios tiveram que se prostrar. Vida foi liberta. Houve a pregação do Evangelho naquela terra. E o nome do Senhor foi glorificado. E o nome do Senhor foi glorificado. Começa a clamar que você vai ver o que vai acontecer. Começa a falar com Deus que você vai ver o sobrenatural de Deus aqui nessa terra. Começa a entregar o direcionamento do barco para Ele. Fala para Ele nessa noite: Senhor, te entrego esse problema, te entrego o meu filho, te entrego a minha família, te entrego os meus negócios. Toma conta. Mas não é eu que vou falar, é você. Ele quer ouvir a tua voz. Coloca diante dele, apresenta para ele e deixa que o resto ele cuida. Deixa que o Kairos, o tempo, esse aqui não, o dele. Quando você menos esperar, o telefone toca. Alô? É a resposta. Quando você menos esperar, você está andando na rua, alguém para você e para aqui. Espera. Assim diz o Senhor. Quando você menos esperar, hoje está aqui o exame, curado. Ah, está aqui o documento, o juiz deu a causa. Está aqui o exame, estou grávida. Será que alguém crê nesse sobrenatural? Então começa a clamar nessa noite, aleluia. Comece a falar com Deus nessa noite, comece a apresentar diante dEle. Ei, o que eu preguei aqui nessa noite foi a palavra dEle, foi o que Ele disse, foi o que Ele ensinou. E eu falo com liberdade, porque quem vai fazer na tua vida não é eu. Se fosse eu, poderia falhar. Se fosse eu, poderia não acontecer. Mas como é Ele quem deu a ordem, como foi Ele quem falou, é a voz dEle que vai determinar a vitória. É a voz dEle que vai determinar a cura. É a voz dEle que vai abrir a porta. É a voz dEle que vai determinar a sentença. É a voz dEle que está falando aqui nessa noite. Fale com Deus, fale com Deus. Meu Deus, nós apresentamos as causas aqui nessa noite diante da Tua presença. E nós cremos no sobrenatural, Pai. Eu quero, na autoridade do Teu nome, Senhor, profetizar que nós ouviremos testemunhos aqui do sobrenatural de Deus descendo sobre esta casa de oração. E curas acontecendo, e portas sendo abertas, através do Teu sobrenatural que cerca esse ambiente.
potestade maligna não vai impedir a resposta de Deus para o teu filho. E em meio à adversidade, à tempestade, ao problema, nós ouviremos a voz de Deus com autoridade, determinando sentenças, decretando ordens, e essas ordens virão do mundo espiritual, mas produzirão sobrenatural na terra. Pai, eu creio na fé, na ação do Teu Espírito Santo nessa noite. Acrescenta a fé, acrescenta a graça, dá ousadia, dá autoridade dos céus, dá, Senhor, autoridade para clamar, para buscar a Tua presença.